Nós tivemos essa ideia no começo desse ano, né? Através da apresentação dessas 3 obras de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno Miranda, que são obras de conteúdo muito sério, que devem ser estudadas com muito critério e exposição muito simples ao mesmo tempo na sua prática diária dentro das nossas instituições. Onde eles falam questões relacionadas a esse grave período que nós estamos enfrentando, que é da transição planetária. Só para recordarmos o que isso significa, nós estamos em plena era de regeneração já. Para os estudiosos que sabem, nós encerramos este período de expiação em provas e a partir do ano de 2010, contar essa mensagem que é interessante, né? Em setembro de 2010, me parece no dia 28 de setembro, na madrugada de 28 de setembro, Divaldo Pereira Franco recebe uma comunicação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, afirmando que nesta madrugada soou por toda a terra os clarins anunciando o início da regeneração na terra. Portanto, nós já vamos para 6 anos de um processo de transição. Quando se completará a regeneração? Não sabemos, mas o que importa é que ela iniciou, já há 6 anos. Então nós estamos tendo os últimos momentos de um período difícil que a humanidade passou. Todos nós fomos protagonistas desses períodos durante muitas vidas na Terra. Que o Dr. Bezerra de Menezes chama de a longa noite que se abateu sobre o planeta. Então, naturalmente que as sombras hoje estão lutando contra a luz e contra a obra do Cristo. E nós, espíritas, pela própria condição do esclarecimento que o Consolador nos propicia, estamos sendo alvos diretos de influências e ataques desses espíritos que sofrem muito por ignorância. Os estudos baseiam-se, na realidade, em alertas dessas 3 obras que nós vamos comentar, em relação a este fato e as nossas responsabilidades como trabalhadores da doutrina espírita. Todas as religiões e toda a obra do Cristo vem sendo atacada por esses espíritos ainda envolvidos nesse processo, usando a nossa própria vigilância em muitas situações, e nós vamos comentar isso a partir dessas obras com mais detalhes. Feito isso, nós fizemos esse primeiro seminário, que foi um dia inteiro, no dia 19 de fevereiro desse ano, lá na União Espírita André Luiz, foi o dia todo. Nós vamos condensá-lo para chegar até o meio-dia, vamos ter um intervalo, né? E vocês vão ter essa oportunidade de questionar também. Eu convido a leitura e estudo dessas 3 obras. Tá? O que nós vamos fazer seria uma síntese do conteúdo delas, de uma forma mais clara possível. A primeira delas está aí, transtorno psiquiátrico obsessivo, que foi o tema do seminário. A segunda é perturbações espirituais. E a terceira, um novo amanhecer. Todas do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, psicografada pelo Divaldo. Então vamos iniciar, né? Transtornos psiquiátricos e obsessivos, ele narra, na realidade, o trabalho dessa equipe espiritual, que aí está. Reunidos na colônia espiritual Redenção, que me parece fica no campo espiritual da cidade de Salvador, na Bahia, este grupo foi convocado para um trabalho de alerta e esclarecimento e orientação numa clínica psiquiátrica no interior do estado de São Paulo. E parece-me que, eles não citam, né, mas parece que é em Marília, Hospital Espírita de Marília, no interior de São Paulo. Pelo que eu vi, é ali. Mas eles não citam o local. E, como sempre é feito no plano espiritual, há um convite ao trabalho. Há um convite ao trabalho. Eles foram convidados a uma palestra, haviam muitos espíritos ali, e uma entidade de bastante elevação manifesta-se, materializa-se no auditório, e faz uma exortação, um convite à ação no bem e ao que vem ocorrendo devido a essa ação sombria nas instituições espíritas nos últimos anos. Então eles assistem a essa palestra e formam-se equipes logo após a palestra. Uma das equipes formadas seria esta, que vai protagonizar o livro e o trabalho que é feito durante um período de 30 dias dentro desta clínica psiquiátrica. Então vejamos lá. Nós temos ali o Dr. Inácio Ferreira, falar rapidamente de todos eles, conhecido no meio espírita hoje pelas suas mensagens. Dr. Inácio foi médico psiquiatra, atua ainda na psiquiatria do lado espiritual. Durante 50 anos ele dirigiu e foi um dos fundadores do Hospital Espírita de Uberaba. É um grande trabalhador. Nós temos ali do lado Juliano Moreira,
Dr. Juliano Moreira, também psiquiatra, muito conhecido na história da psiquiatria brasileira. Dr. Juliano Moreira foi psiquiatra numa era em que havia muita questão da discriminação com o mulato, o mestiço, né? No começo do século XX, final do século XIX. Então ele era um cientista, um homem muito estudioso, que sofreu duramente a questão da discriminação racial. E ele lutou muito para humanizar o sistema de tratamento psiquiátrico no Brasil. Porque naquela época, e até num tempo muito distante, haviam as chamadas colônias, né, de doentes psiquiátricos, sendo um verdadeiro depósito de enfermos nessa área mental, porque não havia recursos. Então ele lutou muito para humanizar o sistema de tratamento. Mas ele considera, nesse livro ele cita muito a história pessoal, que ele, por ser materialista, ele não conseguia adentrar as causas e as devidas origens das doenças psiquiátricas. Então ele é convidado a estagiar com essa equipe, para ter esse contato no lado espiritual com a psiquiatria na outra dimensão, para descobrir o problema por trás das doenças psíquicas, a obsessão. Então ele estuda o processo da obsessão. Outra contribuição dele foi mundial, porque ele viajou muito, fez congresso, participou e divulgou propostas para humanizar o tratamento da doença mental no Brasil. E pesquisou muito, mas ele partiu do plano físico cedo e deixando essa lacuna de não ter encontrado as respostas que ele tanto queria à causa dos distúrbios mentais, que ele foi ver no lado espiritual. Aí nós temos lá José Petitinga, fundador e presidente da Federação Espírita da Bahia, no começo do século XX, grande trabalhador, um homem extremamente caridoso, dedicado, e eles faziam reuniões, desculpe contar essa história, mas é necessário, né? Vocês conhecessem esses espíritos queridos aí. Eles faziam reunião no antigo mercado em Salvador, e era uma luta muito grande, porque quando chovia, né? Aquele salão com mais de 1000 pessoas, e tinha goteiras no salão, eles tinham que se virar ali para poder fazer reuniões de desobsessão, e aconteciam vários problemas, é uma luta muito grande, mas foi um pioneiro da doutrina espírita na Bahia, além de contar os ataques que ele recebeu, porque ser espírita no começo do século XIX não era brincadeira. Nós hoje encontramos muita facilidade para trabalhar, mas eles encontraram muitos obstáculos. Então José Petitinga. E do lado dele o autor espiritual, o relator desta obra, Manuel Filomeno Miranda, que foi médico, trabalhou muito, conheceu José Petitinga, trabalharam muito na Federação Espírita da Bahia, naquela época. E lá embaixo, a conhecida Maria Modesto Cravo, que é a fundadora realmente do hospital, do Sanatório Espírita de Uberaba, que, diga-se de passagem, gente, está passando muita dificuldade para sobreviver, viu? Quem quiser entrar na internet e localizar, vocês vão ver as campanhas que eles estão fazendo para manter o hospital. Muito bem, essa equipe espiritual e mais outros que foram agregados lá, foram até o interior de São Paulo para iniciar uma tarefa, implantar um trabalho de atendimento espiritual dentro da clínica espírita, que não tinha um trabalho desobsessivo propriamente. E ali eles fizeram várias atividades. Vamos começar falando em relação ao conceito de obsessão na ótica espírita. Então nós temos lá, pululam em torno da Terra os maus espíritos, palavras de Kardec, a Gênese, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. Por conta da nossa própria inferioridade, nós estamos passando pelo processo da obsessão. Muito bem, mas entramos na era da regeneração, ainda estamos nesse estágio? Estamos nesse estágio ainda. Só que agora não há mais tempo. Não há mais tempo. Nós chegamos na etapa final. Então esses espíritos, incluindo a nós mesmos, que também somos espíritos endividados com as leis divinas, estamos tendo os últimos momentos para alterar o nosso nível espiritual e consciencial, para entrarmos definitivamente no processo regenerativo. Os espíritos dizem que provavelmente vai levar esse milênio para se completar a regeneração. Ou seja, a partir do ano 3000, nós estamos plenamente na era de regeneração. Mas até lá, temos que trabalhar muito, melhorar muito, e vencermos as nossas dívidas espirituais kármicas com as leis divinas e com o planeta, inclusive. Porque nós protagonizamos muitas coisas no planeta e muitos erros cometemos, mas também acertamos muito. Então a doutrina espírita, ela mostra essa questão de que a obsessão, ela ainda é um flagelo na humanidade. É parte integrante de fazer com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação com as enfermidades e todas as atribulações da vida.
deve, pois, ser considerada como provação e expiação e aceita como este caráter. O que Kardec definiu como obsessão? Veja a atualidade dos seus ensinamentos. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais, que é o último estágio da obsessão, a subjugação, também conhecida popularmente como possessão, quando há o domínio das faculdades mentais e o domínio físico, consequentemente. É o estágio mais difícil. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Essa citação está aí na Gênesis, capítulo 14, item 45. Muito bem. No capítulo Convivência Saudável, vem uma orientação das entidades. Nós vamos ter que ler esses trechos e comentar. Vem se esbatendo as sombras da ignorância. E graças aos avanços das ciências psicológicas e psiquiátricas, amparadas pelas neurociências, que é uma coisa muito atual e muito útil, o estudo da neurociência hoje, né? Chega-se por fim à conclusão de que não existem doenças, mas sim doentes. Não existem doenças, mas sim doentes. E o ser em si mesmo, o espírito, que traz os fatores predisponentes e preponderantes para as enfermidades, aliás, de todo e qualquer porte, não apenas as de natureza psicótica, em razão dos conflitos e desajustes que se permitiu em existências transatas. Ora, o espírito é co-criador. Por quê? Porque ele é uma presença de Deus. Um dos estágios da evolução é aprendermos a utilizar a nossa liberdade e o processo do pensamento. O espírito leva muitas encarnações para ele compreender o fato de que é ele que cria o próprio destino. E que se é ele que cria, ele também tem o poder de desfazer. Quantas encarnações nós estamos agora começando a questionar essa possibilidade, mas é muito tempo agindo de forma equivocada, ou estagiando no mal, sofrendo o retorno das leis divinas, criando inimizades no campo espiritual da vida, que nos acompanham durante longas existências, para finalmente despertar a consciência para Deus e para quem somos verdadeiramente. Então o espírito, ele é co-criador. Ele é capaz de criar também a própria realidade. Ele é capaz de se curar. Ele é capaz de mudar o próprio destino. Isso é real. Enquanto essa possibilidade ela não é enxergada como uma coisa real e possível de ser efetivada, o espírito sofre muito ainda. Ele cria inconscientemente a doença, a dor e o próprio sofrimento. Então isso é muito claro. Então, existem doentes porque as causas dos desequilíbrios estão no próprio espírito. Os conflitos existenciais, os processos depressivos, eu vou falar sobre depressão hoje, as vinculações obsessivas no lado espiritual são criadas por nós. A nossa mente estagia no mal ainda. Ela ainda vive presa no passado. E do passado são extraídos os sentimentos de culpa, de medo, de autopunição, através do qual esses antigos cobradores se vinculam a nós, num processo de troca de ideias e sentimentos, que causam muitos sofrimentos. Muito bem. Felizmente, como contribuição valiosa, o Espiritismo dignificou o ser eterno, nele situando as causas da aflição de toda vez, nele também encontrando-se os recursos preservadores da saúde, assim como de sua recuperação. Não posso negar que um conforto moral esplêndido me tomou de todo. Aqui o Dr. Juliano Moreira, olha ele falando. Quando, após desencarnar, pude constatar a interferência dos espíritos no comportamento humano, porque ele não admitia isso. Materialista, né? Cientista materialista. Ele não admitia essa possibilidade de espíritos interferir no comportamento humano. Levar uma pessoa a um estado de demência. Então, como ele não via a possibilidade da cura por vias normais, no tratamento psiquiátrico convencional, ele partiu do plano físico com essa ânsia de saber exatamente a causa. Chegou no lado espiritual, surpreendeu-se muito, ele conta a própria história no livro, com a realidade que existia após a morte, e aí
devido à contribuição imensa que ele deixou na psiquiatria, ele foi amparado no lado espiritual por outros médicos espirituais que o trouxeram a um processo de reajuste. Bom, meu irmão, agora você está vendo a realidade. O que estava por trás do sofrimento que você tentava amenizar. Olha aí, o processo da influência espiritual. Vamos estudar. Vamos conhecer o outro lado da psiquiatria. Então ele é chamado aos estágios. Esse é um dos estágios do Dr. Juliano Moreira. Então ele faz esse comentário ali, olha. Ele fala o seguinte, olha. Após desencarnar, pude constatar a interferência dos espíritos no comportamento humano, esclarecendo-me em profundidade as questões pertinentes às personalidades múltiplas, quais sejam, olha, a esquizofrenia, ao autismo, a idiotia e a tantos outros transtornos mentais e de humor, que são consequência direta das mazelas do espírito sob a influência espiritual. O espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de libertação de consciência e de vidas. Isso nós não questionamos. Por trabalhar na causa das aflições que aturdem o espírito humano, no seu processo de crescimento moral e de significação individual, penetrando a sua sonda de investigação no âmago do ser. Identifica as razões geradoras dos seus padecimentos. Se nós estudarmos o Espiritismo seriamente, num processo de catarse, de autoavaliação diária, nós vamos descobrir as causas dos nossos sofrimentos. O problema é que nós não temos coragem de tocar o próprio íntimo, mas temos a capacidade de tocar o íntimo alheio, de analisar os outros com extremo detalhe e juízo. Mas quando se trata em relação à nossa própria vida, aos nossos comportamentos, a conhecer o padrão dos nossos pensamentos diários, que seria o início da transformação e a libertação consequente dos processos obsessivos que nós enfrentamos, compreenderíamos que nós é que causamos os problemas. E na realidade nós atraímos a convivência que temos do lado espiritual. E nós a alimentamos diariamente com os nossos pensamentos e atitudes. Então o Espiritismo é uma doutrina seríssima de autoquestionamento, de autoconhecimento. E nós temos que levá-la desta forma. Vamos ver. As alienações mentais de qualquer espécie sempre decorrem dos gravames morais daqueles que delinquem na atual ou fizeram existência pregressa. Ou seja, o espírito já reencarna com as tendências, as predisposições, mas não significa que ele deva necessariamente viver como doente. Seria uma negação da bondade de Deus, não é? Olha, você vai reencarnar, mas não se esqueça, você vai passar por isso do começo ao fim da vida, não tem chance. Mas que pai é esse? Então nós temos inúmeras possibilidades de melhoria, inúmeras, de nos libertarmos, mas falta o esforço, falta conhecer o que nós estamos realizando, o que estamos buscando. Então essa questão ela é muito interessante dizer, porque ainda se tem a visão equivocada, mesmo na nossa seara espírita, muitos companheiros nossos têm essa visão equivocada ainda, que para a evolução acontecer tem que ser pelo sofrimento. Está equivocado isso. Não. O amor é o caminho verdadeiro para a libertação do espírito. O sofrimento seria a última opção, quando nós não estamos querendo trilhar os caminhos do Cristo, o jugo leve. O jugo do Cristo é um jugo leve, não é? Impõe o dever do amor, não é assim que está no Evangelho? O dever do amor e da caridade. Agora, quando nós não nos dispomos a isso, o sofrimento ele vem como último recurso para despertar-nos. Mas não necessariamente teria que ser assim. Então esse é um equívoco que muitos interpretam ainda dessa forma. Vejamos então. As matrizes dos seus compromissos infelizes do espírito fixam-se no perispírito, que as transfere para o corpo somático, o corpo físico, dando lugar aos distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental, ou se transforma em tomadas, isso é importante, para a fixação dos, não é plings, é plugs vibratórios dos seus adversários espirituais. Aqueles que lhe sofreram os prejuízos, a prepotência, o crime. Como ninguém foge de si mesmo, e não é possível, da própria consciência, para onde estejamos a nossa consciência nos acompanha, a culpa gravada no cerne do ser faculta a sintonia com os adversários, em relação aos quais tem dívidas a acertar. Vamos deixar isso de uma forma mais simples. Vejamos lá. As matrizes dos nossos compromissos infelizes, que ficaram registrados na nossa consciência, estão no perispírito.
nosso corpo espiritual que sobrevive à morte física. Muito bem. Que as transfere para o corpo físico, no caso dos desequilíbrios mentais, você transferir para os centros cerebrais. O sistema cerebral, sistema nervoso. Dando lugar aos distúrbios de natureza orgânica, psicológica ou mental. Ou se transforma em tomadas, pontos de conexão com os cobradores desencarnados, através da culpa e do medo, que eles sempre trabalham no sentido de criar vínculos conosco, de nos levar ao desequilíbrio, à depressão, ao suicídio. Então nós temos ali como pontos de conexão, aonde nos determinados momentos da nossa vida, quando nós repentinamente estamos retornando às tendências do passado na vida presente, eles se utilizam desses momentos de invigilância para criar pontos de conexão com a nossa mente. Como tomadas, plugs. A partir daí, destilar a energia densa e as sugestões negativas que levam ao desequilíbrio. Se a ação é persistente, como é a definição de Kardec de obsessão, nós entramos no campo das doenças mentais. Porque já tem uma predisposição do espírito para isso. Tá? É isso que ele coloca ali. O Dr. Inácio faz esse comentário, viu? Como ninguém foge de si mesmo, da própria consciência, a culpa está gravada em nós. E nós estamos aqui para nos curarmos, reajustarmos a nossa consciência perante as leis divinas. Isso é a nossa paz, a nossa liberdade. E é possível sim. Ah, mas é muito problema, é muita dívida, eu não vou conseguir nessa. Vou deixar para as outras. Até quando? Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. E agora? Para a próxima? Não sabemos se vai ser possível nem voltarmos aqui mais. Então vamos aproveitar o tempo, porque se a regeneração já começou, nós estamos nas provas finais. E agora? Vamos deixar para depois. Não pode mais. Tem que melhorar. Agora a questão é inadiável. Inadiável para todos nós. Muito bem. Então vamos ver a programação de atividades desenvolvidas. Algumas citações. Então eles fazem, o plano espiritual não trabalha com improvisação, né? A equipe se reuniu, ia lançar uma proposta no hospital espírita, que agora são chamadas clínicas psiquiátricas, não é mais usado o termo sanatório, né? É clínica psiquiátrica, né? Mas tudo é feito com muito planejamento. Eles iriam conversar com o diretor espiritual da clínica, que já fazia um trabalho muito bonito há décadas, no interior de São Paulo. E aí, na reunião com o diretor, a proposta seria feita por essa equipe de implantar um trabalho de obsessão lá dentro do centro, que seria feito, me parece, não me recordo, cada 15 dias dentro da instituição. O diretor material da instituição, médico, é chamado em desdobramento na reunião também, porque ele é consultado. E aí o doutor Inácio faz a proposta em nome do grupo. Tá? E o mentor Antônio aceita com muita alegria e ele se propõe a dar todo o apoio para eles implantarem o trabalho obsessivo ali dentro. Qual que seria a segunda etapa? Planejar as atividades. Primeiro, a espiritualidade iria sondar o campo astral do local. E aí eles descobrem que ali havia uma perseguição insidiosa, comandada por um líder no campo espiritual daquele local, que praticamente residia ali dentro. E que tinha sua facção. Essa falange dirigida por esse espírito, que era um antigo inquisidor, que fazia todo o processo de cobrança ali dentro. Ele se autocolocou como um juiz ali. Isso é comum no lado espiritual. O espírito se colocar como um juiz para cobrar dívidas que as leis divinas é que devem fazer. Muito bem. Então aí eles tomam conhecimento desse espírito, de todo o trabalho que ele faz e planejam um trabalho de ação para ajudá-lo, inclusive, a se recuperar intimamente. E os demais ali. Então vamos lá, vamos ler. Aí alguns conselhos interessantes. Vejam. Os médiuns têm por compromisso primordial atendimento à dor. Onde e como se apresente é nosso compromisso principal, como médiuns. Vivenciando o amor e jamais descuidando da caridade moral e espiritual com os infelizes. De alguma sorte que o somos quase todos nós. Isso é importante. A jactância, a presunção, a frivolidade de alguns que se acreditam em estágio superior de realização, levam-nos ao ridículo, à perturbação, ao conúbio com espíritos de igual gênero, que deles se acercam e terminam por envolvê-los nas suas teias perigosas, em que os colhem e aprisionam. A humildade é uma função primordial na prática mediúnica, não é?
A discrição, a humildade é primordial na prática mediúnica. Porque o médium, na realidade, ele é um intermediário do lado espiritual. Mas ele é um elemento importante nessa conexão do lado físico com o lado espiritual. Então, naturalmente, ele deve educar-se diariamente, em todos os sentidos. Não pode estagnar-se. Não pode estacionar no conhecimento, no aprimoramento íntimo. Então, quando ele fala, nós temos que estar pronto para atender a necessidade aonde e como ela se apresente. A casa espírita não pode fechar as portas sob o nome da disciplina para os sofredores. Não pode. Não é hora, deixa para o dia da entrevista, deixa para vir na semana que vem. Não. Isso é grave. A casa espírita tem que estar pronta para atender quem chega. Chegou alguém agora, ele tem que ser atendido. Porque quando a disciplina, os espíritos falam isso para mim às vezes, quando a disciplina se torna muito rigorosa dentro de uma instituição espírita, a caridade sai pela porta da frente. A caridade sai pela porta da frente. Então fica com a disciplina. Desculpe eu fazer esse tipo de comentário, mas isso tem se tornado comum nas nossas instituições, né? Nossas, entre aspas, né? Então a disciplina é necessária, sem dúvida alguma, mas o atendimento aos necessitados vem em primeiro lugar. Nós temos que estar prontos para isso. No segundo livro eu vou comentar com vocês mais sobre isso. Nós nos referimos a um caso desesperador, né? Que pelo menos se faça uma prece, pelo menos se oriente a pessoa, pelo menos isso. Quando não é, já terminou os atendimentos, fechamos o centro, então atende a pessoa e orienta pelo menos. Olha, você vem tal dia, vamos fazer uma prece. Isso que o Dr. Bezerra de Menezes fazia muito, né? Às vezes não tinha como atender, ele atendia a pessoa no meio da rua, na calçada lá da instituição. Vamos fazer uma prece, meu irmão, aqui mesmo. E abraçava a pessoa, agora você pode ir para casa em paz, volta outro dia que a gente vai atender você melhor. Esse tipo de coisa que nós estamos falando. Não que a disciplina não tenha que existir, ela tem que existir sempre. Mas quando o rigor chegar a um ponto de não negar o atendimento básico ao necessitado, aí nós temos que rever. Porque nós temos que pelo menos orar pelas pessoas. Pelo menos isso. Nós temos que pelo menos abraçar, conversar com as pessoas. Isso é o mínimo, né? Vamos lá. Então é isso que eles fazem esse comentário, quando eles tocam na questão dos médiuns lá, né? Agora eles entram em contato com esse líder que estava comandando o processo obsessivo no hospital. A expressão zombeteira e feroz traduzia o nível moral do comunicante. Tratava-se de um perverso antigo inquisidor que se apresentava em condição de vítima, como justificando o comportamento infeliz. Aí ele fala: não há muito eu fui eleito neste hospício, que trocou de nome, porque agora é clínica psiquiátrica, mas continua sendo lugar de expurgação de criminosos renitentes em reparação severa para liderar determinado grupo de justiceiros. Toda vez que chega um cliente novo, conduzido pelo seu justiceiro, quer dizer, os cobradores desencarnados, sou informado e com ele estudamos os processos de ajustamento à recomposição, passando a fazer parte da nossa equipe de vigilantes da justiça. Ou seja, chegou o doente lá com seus obsessores, ele já entra em contato com ele, já conversar, ó, eu sou aqui o líder, aqui eu comando, o juiz. Conta conosco para cobrar essa criatura aí. Esse é criminoso? É criminoso, tem que pagar pelo que ele fez. Então tá, deixa conosco. Ele vai ter o que ele merece aqui dentro. Nas minhas palavras, é isso que ele faz. Então ele já pediu, ó, pode ficar conosco, você vai fazer parte do nosso grupo, os obsessores da pessoa. Nós vamos fazer um trabalho junto para cobrar isso dentro da nossa justiça. Veja o que acontece. E há uma organização nisso. Veja o que ele está comentando. Eu fui eleito juiz aqui dentro. Fazer justiça. Ora, como estamos percebendo movimentação inusitada em nossos domínios, ele percebeu a presença da equipe espiritual lá. Embora ele não tenha visto, ele percebeu. Temos interesse de informar-nos a respeito do que se passa. Porquanto não permitiremos, mas não permitiremos mesmo, que intrusos beatos ou salvacionistas penetrem nossas muralhas. Ou seja, o hospital é nosso e aqui a justiça quem comanda sou eu. Foi isso que ele disse ali. Na realidade, durante a madrugada, eles o trouxeram uma incorporação mediúnica. E ele não percebeu que ele estava no ambiente do hospital espiritual, porque eles construíram uma ala no lado astral, um pequeno salão dentro do lado astral do hospital, onde seriam feitas reuniões mediúnicas, um local isolado. Que os espíritos nesse nível não viam a sala ali, mas os mentores estavam trabalhando lá dentro. Então ele foi levado ali e incorporou num dos médios durante o desdobramento. Aí ele foi a primeira tentativa. Então ele já falou que ele era e ameaçou, não tentem se envolver naquilo que não lhes pertence. Né? Aqui são algumas definições interessantes, vejam.
essa parasitose da alma, ele está se referindo aos desequilíbrios mentais devido à obsessão. Essa parasitose da alma tem suas raízes fincadas no recesso do ser, nos campos energéticos, comunicando-se com as delicadas tecelagens do córtex cerebral, esta área superior do cérebro, onde está o sistema nervoso central. Acreditam os modernos neurocientistas que aproximadamente 20 bilhões de neurônios correspondem pela construção do córtex cerebral. Como diariamente morrem milhares deles, ei-los naturalmente substituídos por lípides e proteínas que se encarregam de formar as membranas celulares. Esses comentários são do Dr. Inácio Ferreira. Tá? Esse córtex cerebral sofre alterações constantes e consegue permanecer vinculado às ramificações neurais em constante fluxo de modificações em número e topografia. Ou seja, nós temos milhões de neurônios, células cerebrais. Eu vou falar sobre isso, eu vou citar. Tem que citar depois em imagens para vocês, para entender o mecanismo das sinapses nervosas. Tá? Então essas células cerebrais, elas morrem, mas quando a atividade mental do espírito, no raciocínio, né, no uso da inteligência, ele vai se aprimorando, na realidade elas vão formando novas ramificações. Disse hoje que o cérebro não envelhece nunca, a não ser que nós queiramos, né? Isso aí é constatado pela ciência hoje. Se a pessoa faz uso do raciocínio e da inteligência até o fim, ele não envelhece. O cérebro não envelhece. Então vejam. Todos esses equipamentos são alterados por contínuos campos magnéticos. Então nós temos o espírito para atuar no corpo físico, vamos relembrar isso aqui. Ele utiliza-se do perispírito, certo? Existem dois impulsos fundamentais que o espírito se utiliza para atuar no mundo material, no mundo das formas físicas. Ele precisa, primeiro, a ação do pensamento e, segundo, da vontade. Então, quem pensa? O espírito utiliza o pensamento através da mente no cérebro. Não, a mente não é o cérebro. A mente não é o cérebro. O cérebro é um instrumento para a utilização e expressão da mente, do pensamento do espírito. Muito bem. Então, ali está localizado todos os arquivos do passado. Hoje a ciência prova e sabe que as células têm memória. Elas têm memória. Existe a memória celular. Então tudo que nós fazemos está sendo registrado nas células. Sabiam disso? Os nossos hábitos ruins estão nas células. Como se fossem arquivos para serem trabalhados, liberados, para a mudança acontecer a nível de comportamento também. Vícios, atitudes, todos arquivados nas células cerebrais. Gustav Jung, eu vou citar depois, mais tarde, Carl Gustav Jung, ele falava da questão do inconsciente, né? Ele chamou de inconsciente coletivo o que nós falamos de subconsciente. Também vou falar sobre isso, vocês vão entender mais tarde. Então o que acontece? Todas as experiências de vidas passadas, todas as nossas conquistas e erros e culpas e uma série de situações estão inseridas na mente, no cérebro, elas ficam registradas no cérebro perispiritual. E o cérebro perispiritual transfere para o cérebro físico. Ou seja, está ali os arquivos todos. Então, aqueles que têm ligações conosco atuam aonde? Na área psíquica, para reviver as situações dramáticas da qual nós fomos protagonistas com eles. Então, é muito simples, às vezes, por insistência vibratória, aquele impulso mental e energético 24 horas, levar uma pessoa sem estrutura moral ao processo da loucura, da demência, ao longo dos meses e anos. E ele pode sugerir, por exemplo, a questão do suicídio, a ideia persistente, porque a obsessão é uma ideia persistente que acaba sendo assimilada por nós. A ideia do suicídio, ideias de autodestruição, são ali como mensagens que são levadas aos comandos do cérebro e aquilo que já está na memória do espírito volta, vem à tona. Quando a pessoa perde o comando da vontade e do pensamento, pronto, o processo se instalou. E de forma grave. Ora, os hospitais psiquiátricos estão cheios de casos assim. Na etiologia médica, são distúrbios psiquiátricos, mas a maioria deles são casos de obsessão. Como a psiquiatria tem o seu limite, logicamente, eles vão tratar como doença psiquiátrica. E aí vocês vão dizer o seguinte, mas onde que está o limiar, o limite de uma obsessão com um problema psiquiátrico? Muito próximo que muitas vezes não percebemos. Em contrapartida, cometemos o erro nas instituições espíritas de dizer que tudo é obsessão. Quando há casos em que o processo precisa de tratamento psiquiátrico. Cometemos esse extremo também. É um erro. Então a medicina tem que trabalhar junto com o lado espiritual.
Essa é a ideia da casa espírita. Se a pessoa depende de medicação psiquiátrica e precisa, não podemos dizer que pare. É um erro nosso. Certo, gente? Um comentário? Não, ele tem um processo no cérebro já. Ele está passando por um expurgo, uma limpeza a nível de uma doença psíquica. O pendrive é o que nós falamos, os plugs. Mas ele tem uma predisposição já no perispírito. Agora, exatamente, você aciona a lembrança, a imagem e a perturbação. Agora, há casos em que existe predisposição, mas não é uma doença exatamente de fundo psiquiátrico. É uma influência mental obsessiva, que tratando o lado obsessivo, a pessoa tende a se recuperar. Milhares de casos a gente vê nas casas de espírito durante anos de recuperação. Tornam-se médiums, trabalhadores. A maioria dos médiums começou em processos obsessivos graves. A maioria. Que eram tratados nas clínicas psiquiátricas. Aí é que está a questão que o livro trata. Nós vamos abordar. Existem as avaliações do lado espiritual sobre o caso. O que não pode ser feito é liberar a pessoa de um tratamento médico imediatamente. Não, você tem que abandonar e só tratar no centro espírita. Não, nós tivemos um caso que observamos em casa espírita que a pessoa entrou numa crise que foi muito difícil sair. Teve que voltar ao tratamento psiquiátrico. Ah, mas o tratamento de obsessão resolveria. Não, não resolveu, porque não é só isso. Certo? Vai comentar aqui ao longo do estudo essa questão. Veja, quando nós reencarnamos, o nosso perispírito ele vai moldar o corpo físico que nós precisamos, não é o que nós queremos. Ele molda o corpo físico que o espírito precisa para se curar e se libertar. O nosso corpo físico ele funciona como se fosse uma esponja que absorve toda a energia densa do perispírito. Então ele já nasce com uma disfunção genética, porque eu vou comentar com vocês essa questão interessante. Quando que começa a reencarnação? Livro dos Espíritos. No momento em que ocorre a fecundação do óvulo, o espírito se liga ao óvulo fecundado por um laço fluido que vai se apertando, diminuindo à medida que a gestação ocorre. Então, naquele momento, os espíritos trabalhadores não interferem, porque aí é o toque dele, do próprio espírito que vai reencarnar. É ele que mentalmente vai influenciar o processo. Então, a estrutura genética dele vai sofrer alteração ali, no momento que ele se ligar ao óvulo fecundado. Então, ele vai formar um cérebro com deformidades. É como alguém que dirige muito bem, geralmente são pessoas muito inteligentes, mas que está num carro que não funciona 100%. Ele não vai conseguir comandar com a extrema agilidade que ele tem, porque o instrumento, o automóvel, não funciona como ele quer. O cérebro não tem as funções normais, então é um espírito inteligente que vai se reparar consigo mesmo, com a lei de Deus, através de um uso do autismo, da idiotia, da síndrome de Down, etc. Ele está se curando através da própria deformidade. Está claro? A esquizofrenia, por exemplo, é um distúrbio que lembra muito isso. A pessoa assume personalidades múltiplas. E às vezes ela volta no passado dela mesma. Na infância, em outras vidas. A mente entra num processo de confusão, de ilusão, que isso é alimentado pela obsessão. É alimentado. Mas existe um problema no cérebro, uma deficiência de enzimas no cérebro, que precisa ser reposta com a devida medicação. Para a pessoa ter um comportamento que não fique oscilando entre o transtorno depressivo e maníaco. Porque o esquizofrênico ele tem fases depressivas, de apatia, tristeza profunda, e fases de mania, em que ele fica eufórico. Então a medicação ela equilibra as sinapses nervosas e o sistema das enzimas no cérebro, para ele não ter esses dois extremos, viver num nível de equilíbrio e ter uma vida normal. O tratamento espiritual auxilia, mas não esqueçam que a cura é do espírito, está acontecendo durante a vida. A epilepsia é outro caso. A epilepsia também é um distúrbio no cérebro. Muitos casos de epilepsia são curados através de desobsessão, com acompanhamento obsessivo, mas precisa da medicação por causa das crises convulsivas. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A casa espírita não substitui a medicina. Por mais bonitos sejam os trabalhos de cura, nós não podemos tomar essa atitude de substituir o apoio da medicina. É porque o próprio Kardec falou que exatamente. Somos ciências. O que nós estamos estudando hoje é ciência. Tudo bem? Tranquilo? Posso prosseguir? Vamos lá, isso aqui é interessante. Olha, todos esses equipamentos são alterados por contínuos campos magnéticos que se encontram no exterior. Ou seja, a influência magnética afeta o equipamento cerebral. A influência
mental dos desencarnados afeta o comportamento do cérebro. Olha aí. Por quê? Como ele disse, tem um programa ali, tem um campo onde eu vou plugar a mensagem e essa pessoa vai receber. Muito bem. O que desconhecem esses estudiosos diz respeito ao bombardeio mental realizado pelos adversários do encarnado. Que por meio de ressonâncias vibratórias, ressonância significa equilíbrio de vibrações, né? Altera o magnetismo dos campos extracranianos, culminando por acelerar a morte dos neurônios. Olha aí, ó. Culminando por acelerar a morte dos neurônios, o que pode gerar sintomas como Alzheimer, autismo. Olha aí, sintomas. Ou mesmo causar o problema, fisicamente. Perturbar a produção de monoaminas responsável pelas delicadas estruturas das células, produzindo distúrbios interiores de raciocínio, de memória, de sentimentos e de comportamento. Olha aí. Como que começou? Bombardeio de energias no cérebro, sugestões mentais. Leva a sintomas que a medicina categoriza como Alzheimer, epilepsia, que mais? E doenças de fundo psiquiátrico. Então, o que nós poderíamos dizer generalizando, gente? Que, na verdade, toda doença psiquiátrica ela tem um fundo obsessivo. Ela tem um fundo obsessivo. Mesmo que o espírito ele consiga ter uma grande melhora durante a existência, um relativo equilíbrio de vida, ele está se curando de um processo em relação ao seu passado. Eu posso falar isso com clareza porque eu tive esse problema na minha família há mais de 30 anos. Minha mãe. Então eu estudei o processo desde aquela época para entender a questão da esquizofrenia. Então veja, o que acontece é isso. Há um processo do próprio espírito em relação ao passado e a cobrança do lado espiritual vai sendo aos poucos solucionada, mas não significa que ele se cure totalmente. Tá certo? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então essa é uma visão um pouco mais científica do Dr. Inácio falando, né? Para nos esclarecer mais essa questão. Mais considerações. Conhecendo o mecanismo neurofisiológico do ser humano, alguns espíritos perversos orientam os seus tutelados em técnicas obsessivas, de forma que possam agir por intermédio dessas emissões de ondas vibratórias perturbadoras. Então, aqueles que conhecem o mecanismo neurofisiológico do ser humano, porque conhecem os especialistas em técnicas obsessivas, orientam os que estão cobrando sobre nós algo a como agir de forma a mexer na estrutura do cérebro, para levar esse tipo de desequilíbrio. É o que ele está falando ali. De forma que possa agir por intermédio dessas emissões de ondas vibratórias perturbadoras, que terminam por ser captadas pelo cérebro do encarnado em face das matrizes morais que se encontram nos seus perispíritos. Olha aí, eu tenho a matriz moral no meu perispírito, ou seja, eu tenho ali o ponto favorável para que a influência chegue. Em decorrência dos atos infelizes praticados anteriormente, e inscritos como culpa e necessidade de reparação. Muito bem. Começando o processo de sintonia, eu quero que vocês prestem atenção para entender bem o mecanismo disso. Olhem só. Começando o processo de sintonia, o tálamo, que é uma área do cérebro, se encarrega de transferir essas cargas energéticas, eu vou mostrar em desenhos para você mais tarde, aos gânglios da base, a área do bulbo raquidiano, aqui, e a todo o cérebro. Outras implicações ainda mais delicadas ocorrem, sem que alguns dos perseguidores deem-se conta de como estão acontecendo. Ou seja, eles causam, desculpa falar assim, causam o estrago, mas não sabem o tamanho do estrago que estão causando. Mesmo eles. No cérebro da pessoa. Então, desse modo, o afastamento puro e simples do perseguidor não reabilita o perseguido. Presta atenção nisso, gente, para a gente não se equivocar mais com isso. Que tudo se resolve com a desobsessão simplesmente. Ela é muito importante, mas não é a solução definitiva. O afastamento puro e simples do perseguidor não reabilita o perseguido. Fazer atrações fluídicas, os chamados transportes, não soluciona problema definitivo de ninguém. Está aqui, ó. Sendo necessários recursos de recomposição orgânica. Tem que tratar o corpo físico, medicação, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, se for o caso. Transformação moral, proposta da doutrina espírita. De interesse real pela conquista da saúde. Aí sim.
Concorda com isso? Então afastar o perseguidor vai resolver só? Não, não é suficiente. O que nosso Mestre Jesus dizia àqueles que passavam pelas curas milagrosas, chamadas milagres? Vá e não peques mais. Você está curado, mas daqui para frente, vá, não tornes mais a cometer o mesmo erro que te trouxe esse sofrimento atual. Tá? É muito claro isso, não é? Então, às vezes, na nossa tentativa de libertar as pessoas, nós esquecemos que esse espírito está passando por uma prova de reabilitação, que tem muito tempo. Nós podemos estender a mão, auxiliar, mas vai depender muito dele. Vai depender muito dele. Hoje nós temos uma situação que acontece nas instituições espíritas, que eu acho que é generalizado isso. As pessoas vêm às casas espíritas buscando só tratamento. Só tratamento. Ouvem as palestras, gostam, mas não assumem mudanças. Não precisa se tornar espírita, necessariamente, mas não assumem tarefas onde possam ser úteis na instituição, fora dela. Não querem melhora. Passa um ano, a pessoa volta com outro problema. Começa outro tratamento, mas ela também não quer seguir mudança alguma. Não é verdade? Então a proposta da doutrina espírita é a cura interior, a cura da alma. Não é cura física. A cura física é consequência. Ela é uma consequência da cura do espírito. E esses princípios morais é que têm que ser trabalhados dentro de nós, em todos nós, porque todos nós somos enfermos ainda, em processo de melhora nos nossos trabalhos, nós estamos nos curando. Mas as pessoas vêm muito pelo tratamento apenas. Já repararam isso nas instituições? Elas fazem uma série de tratamentos, melhoram um pouco, aí você não vê mais a pessoa. Daqui a um tempo ela volta de novo. Novos problemas. Eu preciso que afaste o suposto perseguidor que está me fazendo sofrer. Aí o dirigente querendo aliviar o sofrimento, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um transporte dessa entidade. Tá. Melhorou um pouquinho, mas eu estou com um pouco de dor. Semana que vem volta. Não. Como se os espíritos fossem a única causa dos nossos problemas, né? É um grande erro pensar isso. Vamos lá. Vamos ver a questão da esquizofrenia, tá? Dentro do tema. Eles analisaram um caso de esquizofrenia dentro da instituição. Todos ali estavam em aprendizado. O orientador, que é o doutor Inácio, naturalmente por ser psiquiatra espírita, era o chefe de todo o trabalho de orientação ali, né, da equipe. Então todos eles estavam em processo de estágio com o doutor Inácio. Vamos lá. Eles observam um caso. Deduzo que o perseguidor desencarnado, reencontrando aquele que o infelicitou, acerca-se-lhe e, pela lei de afinidade, débito-crédito. Olha aí, débito-crédito. Um deve, o outro está cobrando. Emitindo as ondas do sentimento rancoroso, alcança e sincroniza com as matrizes morais do endividado, como verdadeiros plugs que se lhe fixam. Utilizando-me da linguagem recentemente aprendida, aliás, esse comentário aqui me parece que é do Dr. Juliano Moreira, ele fazendo conclusões já, né? Olha, linguagem recentemente aprendida, ele não sabia disso. Passando este último a experimentar o pensamento invasor que lentamente o aliena por desequilibrar as sinapses neuronais. Eu vou mostrar o que é sinapse nas células nervosas, tá? O sistema nervoso central e algumas glândulas de secreção endócrina. Olha o que a carga negativa faz sobre uma pessoa. Ao largo do tempo, que era apenas uma influência perniciosa, destrambelha a harmonia das comunicações mentais, transformando-se na decantada loucura. Pelo menos é visto como loucura, né? Chama-me a atenção, porém, na atualidade, a alta estatística de portadores do mal de Alzheimer, padecendo de lamentável degeneração neuronal, em processo expiatório aflitivo para eles mesmos e para os familiares, nem sempre preparados para essa injunção dolorosa. Embora a gravidade que se reveste essa degenerência, adversários desencarnados pioram o quadro, afligindo a vítima em tormentosos processos de agressão espírito a espírito, em razão do paciente encontrar-se em parcial desdobramento, pela impossibilidade de utilizar-se do cérebro, porque o cérebro ali não funciona direito. Então, alucinando-o pelo medo que alcança as vascas do terror. Olha o que ele quer dizer. Então, além do problema no cérebro que é causado, existe a questão de que a pessoa que tem Alzheimer, ou processo esquizofrênico, ou um processo de autismo, por exemplo,
ela fica parcialmente fora do corpo físico. Aí a agressão ocorre de espírito para espírito. A agressão é direta com os obsessores. Então a pessoa não tem possibilidade de usar o cérebro e a força de vontade. Ela vive parcialmente fora do corpo. Daí a ilusão, o desespero, os gritos, o medo, que a pessoa fala que está vendo coisas, sentindo situações, e os familiares, não, tem que tomar medicação, tem que passar por um tratamento clínico, eletrochoque, etc. Mas na verdade ela está tendo a visão da cobrança do lado espiritual da vida. Isso é que é o mais triste. E só quem passou sabe como é, né? Quem passou com um familiar sabe como é triste ver um familiar passando por essa situação. Comentário sobre isso? Então ele está falando da esquizofrenia. A observação do Dr. Juliano Moreira aqui. Então ele começou a entender a situação que ele não entendia durante a vida física. Ah, então era isso. A causa das personalidades múltiplas. A cobrança do lado espiritual. Alguma pergunta, gente? Comentário? Posso prosseguir? Tá? Estão conseguindo entender? Os esquemas eu vou mostrando mais além. Do cérebro, os gânglios basais, as sinapses nervosas, eu vou mostrar depois. Tá? Mas pelo fato dele ser médio, isso significa que o plano espiritual já estava prevendo uma tarefa mediúnica para a reabilitação dele. Então ele pode ser levado à instituição, à doutrina, ao conhecimento espírita, pelo desequilíbrio mental. Aparente. Eu conheço pessoas na casa espírita que têm problema de esquizofrenia e estão trabalhando mediunicamente há muitos anos. Têm os seus piques de alteração, mas estão trabalhando. Estão bem, relativamente bem. Então é possível. Existe um problema, ele veio comentado comigo, mas é possível chegar a um nível de equilíbrio e viver. Desde que a pessoa, e eu conheço casos de pessoa que se curou da epilepsia ao longo dos anos com tratamento espiritual e trabalho no bem. Tudo é possível. Nós somos doentes, mas não viemos aqui para ficar doente até o fim. A lei divina não permite isso. Ela dá todos os recursos para que o espírito se cure. Quem está se curando é o espírito. O corpo somente absorve os miasmas nossos. Ele não adoece sozinho. Ele tem que ter uma causa predisponente, é o espírito. Ora, o espírito está doente. O nosso emocional descarrega desse corpo físico tanta toxina, irritação, mágoas, aborrecimento, depressão, reclamações diárias, maledicência. O que vai para o nosso corpo? E depois de 20 anos, nós começa a aparecer problemas. Aí chega nos 50, nos 60 anos, o corpo já está cheio de problema. Aí você fala, mas por que eu fui ter um infarto? Aí você vai descobrir, o indivíduo passou a vida toda guardando uma mágoa de um familiar que ele nunca perdoou. Por que eu estou tendo infarto? Se eu sempre cuidei da saúde, se eu era um atleta, sim, você cuidou do corpo, né? E o seu espírito, o emocional? Os tibetanos que falam muito isso. Eles falam assim, olha, o maior veneno que adoece o corpo físico é o campo emocional. São as emoções que cada um tem. As emoções negativas, é o que destrói o corpo. Seja bem claro, quer dizer, se nós tivéssemos um comportamento melhor, não adoeceríamos tanto. Entendeu? Ou não? Mas existe uma regra, existe a predisposição por orgânico da pessoa tem. Sim, ela pode se curar completamente disso também. Como muitos se curam. Vai depender dela. Eu entendi o que você quer dizer. A predisposição orgânica existe. Ela pode ter a doença, como ela pode se curar durante a vida. Ela pode. Como que essa cura vai acontecer? A questão do espírito. Ele vai se recuperando. Como existe caso que ele não vai se curar completamente, mas ele vai conseguir caminhar durante a existência com relativo equilíbrio. Vamos ver sobre o mal de Parkinson. Outro caso. Em face dessas gerações, o parkinsonismo, cujas raízes profundas estão no espírito endividado, ao manifestar-se enseja também a vinculação morbígena com os adversários vigilantes que lhe pioram o quadro, ensejando desse modo a recuperação moral do enfermo. Eis, portanto, como se inicia o tormento obsessivo que nem sempre culmina com a desencarnação do paciente. O Parkinson é um processo gradativo. Ele pode ser piorado ao longo do processo, como ele fala, pelos adversários, mas não que eles sejam a causa do problema. Ele já trouxe o problema. Aí que você está dizendo, ele tem uma predisposição. Né? Conforme dados estatísticos confiáveis, a população de portadores de doença de Parkinson na Terra alcança na atualidade 1% das pessoas de mais de 50 anos. Grande, hein? Como se encaixa aí a vinculação obsessiva? Ele perguntou. Aí Petitinga responde para ele. Petitinga refletiu calmamente e respondeu. Algumas vezes, desde o berço,
Os litigantes, ou seja, os cobradores desencarnados, permanecem mais ou menos vinculados psiquicamente. Aquele que reencarnou sofre a presença doentia do inimigo que o aflige, levando-o a uma infância atormentada, hiperativa ou molesta. Através dos anos, o sitiante aguarda que ocorra algum fator orgânico que lhe proporcione o desforço, instalando seu pensamento nos delicados tecidos mentais, passando a desestabilizar as sinapses e a gerar perturbações nos diferentes sistemas nervosos, simpático e autônomo. Então, desde a infância. Exatamente. Ele vai atuando lentamente. A vinculação começa a ser maior a partir da adolescência. Mas é um processo que já foi acontecendo desde o começo. Então vejam. Nos processos degenerativos parkinsonianos, esse procedimento vibratório mais inibe a produção de dopamina e afeta igualmente as musculaturas vinculadas ao sistema nervoso autônomo, dando lugar à perda de equilíbrio, perda do equilíbrio físico. Compreendemos, porém, que nem todos os casos tenham influência obsessiva. Olha aí, ó, ele faz uma ressalva. Nem todos os casos de Parkinson têm influência obsessiva, porque há muitos espíritos em recuperação dos seus delitos, mas portadores de outros valores, que os resguardam da interferência malsã dos inimigos desencarnados. Está claro aí. Ele vai passar pelo problema, mas ele não tem um processo obsessivo. Ele já tem um processo de elevação moral e está se curando pela doença. Expurgando do perispírito para o corpo uma toxina, uma carga negativa que ele traz no perispírito. Está entendendo? É igual ao câncer. O câncer é assim que funciona também. Uma carga tóxica do espírito que ele acumulou muitas vezes, muitas vidas, ele tem que pôr para fora. Passar por um expurgo, uma limpeza perispiritual. Os mentores de Filmandi brincam e falam assim, é o tratamento de beleza do espírito, o câncer. Tratamento de beleza. Porque toda aquela carga ruim que está no perispírito vai ir pela doença para fora. E a pessoa sofre, a família sofre, porque é uma prova, nós já passamos por isso, muitos aqui passaram, mas o espírito está se curando. Ele está se curando. É? De certa forma, sim, e requer tratamento. Mas nem sempre é um problema. Porque hoje nós temos os espíritos de outras esferas, de outros mundos aí que estão reencarnando para ajudar a Terra, que são como é que chamam? Alcione, né? A estrela de Alcione. Tem espíritos que são muito imperativos. O que está de predisposição no cérebro com o uso de drogas, olha aqui, vamos citar o caso aqui, ó, drogas. E o uso de bebida alcoólica potencializa, amplia o problema e cria vínculo com os adversários. Isola da proteção espiritual. Isola, porque vai para ambientes pesados, difíceis, vibratoriamente, e se vincula ao problema do vício. Então fica ali, mais uma vez o termo, o plug, né? O campo aberto para a ação negativa. A ideia sempre, a gente olha assim, quando vê esses quadros, eu sempre vejo o mesmo processo, praticamente. Eles sempre tentam levar a pessoa ao desequilíbrio, ao suicídio. O tempo inteiro é isso. Não desiste. Nós temos que entender o seguinte, quando a gente fala obsessão, a gente está restringindo, pelo menos até agora eu estou falando muito a questão desencarnado sobre encarnado, né? Mas nós temos uma obsessão do encarnado sobre encarnado também, né? Nós vivemos aí com pessoas em nossa família que nos cobram muito, ou nos cobraram muito. São antigos adversários. Nós temos a questão da influência do meio. O espírito, quando tem tendências a determinadas situações, o meio pode influenciá-lo de forma negativa. Mas o fato dele se expor a um problema, e está no livro dos espíritos, é para ele vencer uma predisposição que ele já traz. Então a gente coloca a culpa no lado obsessivo, mas nós é que temos que trabalhar a questão íntima. E se ela for sustentável, não há influência que nos mude o comportamento, levando-nos para o erro e a queda, no vício ou qualquer situação. Então, quando a influência existe, ela não existe só do lado espiritual, ela existe do meio que vivemos, do próprio ambiente familiar que nos acompanha. Mas o que nós temos que mostrar para as pessoas, nas nossas palestras e trabalhos espíritas, é criar esse lastro de sustentação moral. Porque é isso que nos torna invulnerável, não diria esse termo invulnerável, mas imune a um processo obsessivo e à influência negativa. Que se ela não for trabalhada, nós vamos cometer os mesmos deslizes de novo, do passado.
Então eu lembrei agora, olhando para o Alexandre Marcos, que falava muito isso, né? Eu estou à beira do abismo, qualquer falha eu vou para baixo de novo. Ele falava muito isso para mim. Se eu fizer uma bobagem aqui, eu vou cair de novo. O problema é que o câncer, ele depende muito da questão de mudança vibratória das pessoas, de todos nós. Nós temos uma tendência a ele. Nós temos uma tendência. Então, o que Ramatiz fala, a cura vem com a mudança do próprio ser, né? Do próprio espírito ao longo das vidas. Ele vai se curando definitivamente. É um tratamento de choque, doloroso para o espírito, que ele aceita, porque ele não vê forças para melhorar moralmente no nível que ele não precise passar por essa limpeza vibratória. Em outras palavras, o que o Ramatiz diz é isso. Então nós muitas vezes aceitamos a situação do câncer no final de caminhada para a libertação de muitas coisas. Porque pelo caminho da evolução moral nós já achamos que não vamos dar conta, não vamos conseguir. É como aceitar um tratamento de choque. Não sei se eu expliquei basicamente. Então o tratamento envolve muitas coisas, envolve uma mudança íntima do espírito. Ele tem que mudar o campo de vibração dele para que a doença não venha. Aliás, as doenças, essas que afetam o sistema imunológico, quando nós estamos com um padrão de vibração bom, que se conquista por meditação, trabalho no bem, elevação de sentimento, nós não adoecemos facilmente. Até bactérias e vírus não chegam, não. Já perceberam isso? Não chegam. A mesma coisa acontece com o espírito, que tem a tendência ao câncer. Ele tem as matrizes no perispírito. Agora, se vai desenvolver as matrizes, e em que grau a doença virá, e se vai ser curada, vai depender de quê? Dele mesmo. Vai depender dele mesmo. Agora, se ele tiver que espiar... Sim, sim. Pode ser um processo menor. É como tirar uma mancha, usar palavras mais simples. Uma mancha enorme, que no final vai ser pequena. Então vai se expurgar pouco, menos sofrimento, mais rápido a libertação. O Geraldo colocou que, então nós não temos que... Sim, é isso que eu vou chegar agora. Mas o próprio Evangelho fala, né? Sim. Uma pessoa pular no rio, você não vai... Não vai socorrer? Nós temos que Exato. fazer, senão... O socorro ele tem que acontecer sempre, Geraldo. Nosso papel é sempre aliviar o sofrimento em todos os níveis. Agora, a cura não depende essencialmente de nós. A cura depende da vontade superior e da pessoa também merecer essa cura. E outro aspecto que se vê é que o plano superior, ele sabe a hora que as doenças vão ter o fim. Assim como aconteceu com a hanseníase, milhares de anos com o problema da hanseníase, a paralisia. Hoje nós estamos chegando na outra etapa. O Chico diz o seguinte, vou abrir esse parênteses para encerrar esse comentário. Ele falava que antes dele desencarnar, ele disse o seguinte, olha, é uma notícia boa, né? A partir de 2019, nós estamos em 2016, todas as doenças no campo físico vão ter cura. Ah, é, Chico? Vão ter cura, vão ter o fim. 2019. Aí, está chegando a hora. Por quê? Ele fala, porque nós já estaremos na fase da regeneração. E segundo, porque, olha, isso aqui é interessante, o Chico ter feito esse comentário. O contato com seres de outros mundos vai ser mais constante. E a informação, a ciência vai vir para cá. Olha que beleza. O Chico falou isso. A partir de 2019. Está aí já. Nós temos que entender o seguinte, o que nós estamos tendo hoje é um momento final de expiação e prova, é um final de ciclo. Então estão vindo para o plano físico todos aqueles que ficaram muito tempo estacionados e que estão presos à materialidade, à questão sexual, aos vícios, tendências criminosas. Então eles estão trazendo a oportunidade final de reencarnação. Então nós estamos vendo esse conflito entre o bem e o mal, essa disparidade de valores morais. Você vê pessoas trabalhando em grandes níveis de elevação moral e você vê verdadeiras barbaridades, como está acontecendo no Oriente Médio. Coisa que parece estar voltando à época primária da evolução na Terra. Por causa disso. Essas são as últimas oportunidades. Agora, quem não melhora nessa, não reencarna mais aqui. Não reencarna mais aqui. É o último momento. Vai reencarnar em mundos compatíveis com os deles para futuramente retornar para cá. São exílios, já estão sendo feitos exílios há muito tempo. Entendeu? Então nós estamos vendo isso, essa disparidade na Terra. Parece que melhorou muita coisa e aí você vê barbaridades no outro lado sendo cometidas. Então isso também é uma forma de utilização das trevas no sentido de atemorizar aqueles que estão trabalhando no bem, no sentido que não vai melhorar. E é contra a obra do Cristo, que eu vou comentar da segunda obra aí que eu vou falar. Eles estão contra a obra do Cristo. Ok? Vamos lá. O caso de Anselmo foi um caso que chegou ali usuário de drogas. Vamos ver o caso dele? Eles fazem um relato desse jovem.
O seu despertar no além foi terrível, pois que de imediato defrontou o grande número de vítimas que providenciaram severas punições em redutos infames de ódio e torpeza moral, onde esteve por mais de 20 anos, isso na última existência dele. Ele havia cometido muitos erros, era latifundiário, proprietário de terras, e fez coisas terríveis com escravos e desandou várias situações, desencaminhou muitas pessoas. Então ele veio com vários problemas, uma tendência à doença mental. Graças à interferência da mãezinha, foi recambiada a reencarnação, voltando aos mesmos sítios, ao mesmo lugar onde ele viveu e cometeu aqueles erros, como herdeiro de si mesmo, a fim de recuperar-se dos muitos males praticados. Agora vejam vocês, são casos que exemplificam o que nós estamos falando. Olha lá. A consciência de culpa afligiu desde a infância. Desde a infância. Sentimento de culpa. E as vinculações com as vítimas que não puderam ser impedidas. Ou seja, os obsessores, os cobradores acompanharam desde o início. Em face da lei de afinidade vibratória, facultaram o ensejo de atormentá-lo desde cedo, fazendo-o reviver as cenas hediondas do presídio na erraticidade inferior, onde ele esteve em punição. Isso é comum. A criança tem síndrome de pânico desde cedo, pesadelos, gritos à noite. O que é isso? O espírito está lembrando o período que ele ficou na erraticidade, nos umbrais. Então, ele tem medo. E os obsessores acompanham e revivem o medo. Já viram crianças assim? Que são retraídas, têm medo de conviver. São reminiscências do próprio passado dele. É o caso dele, olha. Na adolescência, atormentado, olha aí. Descobriu-se com incapacidade para o uso do sexo, que o atirou em depressão profunda. Olha aí. Quando começou o uso de alcoólicos, de cocaína. Olha o que levou a droga e ao vício. Entenderam? Vejam só. Os estudos não puderam oferecer-lhe um título universitário, apesar dos esforços dos genitores atuais, que terminaram por sucumbir de angústia à morte. Os pais desencarnaram com tanta tristeza do sofrimento que esse filho causou. Que vivia nos antos de sofrimento, de vício. Imagina, tem pais que não resistem, né? Sofrem muito e desencarnam mesmo, não suportam. Foi o que aconteceu com os pais dele, olha. Terminaram por sucumbir de angústia à morte pelos disparates e escândalos perpetrados pelo quase alienado. Olha aí. Pelo que nos foi possível observar, é muito grave a sua situação atual. Isso porque entre as várias entidades espirituais que o odeiam, uma delas localiza-lhe a concentração mental no aparelho genésico. Olha aí. Agravando a perturbação funcional do que é objeto. Ele tinha um problema de impotência. Entendeu? Concomitantemente, outro inimigo insidioso domina-lhe o centro da vontade, que é essa área aqui do cérebro. Mediante contínua indução ao consumo de droga perversa. Esse usava ele para droga. Mais um. Como consequência, a arritmia cardíaca surgiu, denuncia grave conjuntura do órgão, visivelmente afetado pela ação química da substância longamente absorvida, o uso da cocaína. Vem interceder, a mãe que está falando ali para ele, olha lá. Vem interceder, agora é ela, a mãe dele, desencarnada, acompanhou ele dentro do sanatório, da clínica. Veio com ele, tá? Vem interceder junto ao dedicado psiquiátrico, ela está falando para o Dr. Inácio Ferreira, no sentido de impedir o seu arrastamento pelos inimigos a alguma região inferior ou, por sua vez, permanecer em deperecimento de energias absorvidas pelos antigos verdugos. Ou seja, o que ela estava fazendo? Ela sabia que ele ia desencarnar. Ele estava péssimo espiritualmente. Se ele desencarnasse ali, ele ia ser de novo arrastado pelos obsessores para o mesmo lugar. E ela veio pedir ajuda. Olha o que o plano espiritual fez, gente. Interessante. Deu para entender a visão, esse caso desse rapaz? Ele estava desencarnando por causa do uso das drogas e do álcool. Ia ter um infarto ou um AVC a qualquer momento, quando ele foi entrar em trabalho na clínica psiquiátrica. Vamos lá. Eles fizeram a desencarnação dele. Os mentores desencarnaram ele e conseguiram isolá-lo da interferência dos obsessores. Estava aguardando ele do lado espiritual. A mãe pediu permissão e eles fizeram isso por ele. Vamos entender. A desencarnação de Anselmo. Alguns desses agentes destruidores, informou o neurocirurgião, agora estão analisando o corpo físico dele, espiritual. O que foi feito? Quando ele foi internado, eles trataram alguns obsessores dele na reunião mediúnica que era feita ali. Muito bem. Primeira providência. Doutor Inácio pergunta para a mãe, a senhora tem a permissão superior para que a senhora está pedindo? Falou, tenho, tá? Muito bem, eu tenho certeza, então nós vamos atuar.
ele chama um neurocirurgião do Hospital Esperança, um médico neurocirurgião, que ia fazer a desencarnação dele, ia provocar o infarto, o AVC, a liberação de um coágulo que ia dar o derrame. E aí eles iriam conseguir isolá-lo dos obsessores, estava aguardando a oportunidade para levar mesmo, porque a encarnação não havia sido boa, mas pelo menos ele teve um começo de recuperação. Mas você vê, ele estava terminando com graves problemas espirituais ainda, né? Aí a mãe foi pedir ajuda. Aí eles observam o caso dele. Alguns desses agentes destruidores, informou-me o neurocirurgião abnegado, esse que veio fazer a cirurgia da desencarnação dele, procedem da mente desarvorada do nosso paciente, provocando a desimantação do perispírito em relação às hemácias, facultando mais ampla debilidade orgânica por falta de vitalização das energias que vêm do espírito. Ou seja, a própria mente dele, presa no vício e em outras situações perturbadoras, diminuiu a vitalidade do corpo físico dele. Com a queda da vitalidade, o perispírito ficava se deslocando, quase desdobrado do corpo físico. Então estava fácil ele desencarnar. Qualquer momento ele poderia desencarnar. Tá? Utilizando-se de delicado instrumento que emitia uma onda luminosa, é o que eles chamam de bisturi magnético, os mentores médicos. Ele usou um bisturi magnético, tipo laser. Parecida com raio laser, vimos desprender-se de uma das paredes da carótida um pequeno coágulo, trombose, que foi conduzido pela corrente circulatória até alcançar o cérebro, bloqueando a passagem do sangue, olha aí, ó, o que produziu imediata falta de alimentação do órgão, gerando imobilidade quase total do aparelho mantenedor dos movimentos, inteligência e comunicação. Teve um AVC. Muito bem. Primeiro ele dá um grito, né? Ele começa a gritar, o que está acontecendo comigo, né? Aí os enfermeiros desesperados vão para lá, mas já não tinha jeito, os mentores já tinham preparado a passagem dele. Aí desencarnou ali mesmo. Só que o benefício foi feito por intercessão espiritual da mãe, dos familiares dele, né? Para que ele pelo menos tivesse uma chance de rever a encarnação dele, não imediatamente ser envolvido pelos obsessores. E ela conseguiu isso, eles fizeram. Ah, ele desencarnou. Muitos casos acontecem assim. A desencarnação é providencial, ela é forçada pelo lado espiritual, porque vai ser pior a pessoa permanecer naquele estágio ali. Então eles desencarnam e liberam. Foi o que aconteceu com ele. Alguns novos empreendimentos. Mesmo no movimento espírita, que deveria unir todos, agora são os puxões de orelha do Manuel Filomeno Miranda. Vamos lá, todo mundo está pronto? Todo mundo está pronto com os puxões de orelha, eu também estou pronto. Pronto, Mário? Puxões de orelha. Agora começa a fase dos puxões de orelha na palestra, até o final. Mesmo no movimento espírita, que deveria unir todos os adeptos como verdadeiros irmãos, infelizmente, a inveja, o ciúme, a inferioridade moral abrem as portas para a incursão dos espíritos levianos do mesmo porte, favorecendo o desenvolvimento de situações deploráveis, das desmoralizações covardes, das agressões e o que é pior, fingindo-se estar servindo a causa, que é de amor e perdão, esclarecimento e caridade. Ora, se eu estou falando que eu estou servindo a causa que é amor, perdão e caridade, e estou envolvido em maledicência, ciúme, inferioridade dentro da instituição, então estou fingindo, né? Será? Estão fingindo que estão fazendo alguma coisa de bom realmente. É assim que os espíritos estão vendo a situação nas casas hoje. É isso mesmo que ele está comentando. Talvez vocês não concordem, né, com ele, mas ele faz essas observações em relação às situações vistas nas instituições, né? No final eles recuperam, o que acontece? Eles vão trabalhar no final esse espírito que fazia ali, comandava o processo obsessivo na clínica. E quem vai doutrinar ele é o Dr. Eurípides Barçanufo. Faço justiça porque para tanto fui eleito pelos famigerados membros da nossa associação. Ele dizendo, incorporado. Certamente você não ignora que os seus pacientes são criminosos reles, que chamados à regularização das suas odientas ações, refugiam-se aqui, na busca do esquecimento e da libertação da infame consciência que os culpa. Desde que a decantada justiça divina os protege, essa é a visão que eles têm. A nossa, a justiça humana e espiritual, assume a responsabilidade de chamar à ordem os infratores. Ou seja, sempre essa visão deles, né? A justiça divina não corrige, demora, então nós temos que fazer a nossa. Vamos fazer a nossa que é mais rápida. Entendeu? Nós somos um instrumento de Deus. Eles vêm assim, eles vêm dessa maneira. Até essa, porque a maioria, sim, mas a maioria desses espíritos, nós temos que entender que eles vivem sob um processo de lavagem cerebral terrível.
eles são comandados por seres muito perigosos. Então, na cabeça deles, na mente deles, o que estão fazendo é extremamente correto. Então, a primeira providência que eles tomam com esses espíritos assim é desligá-lo mentalmente da hipnose, que eles ficam muito tempo nesse estado de demência hipnótica. Então é isso aí. Eles também são obsidiados por outros, são teleguiados por outros. A maioria deles é assim, é dessa forma aí. Eles não estão fazendo exatamente por vontade própria. Eles estão comandados por outros. E até desvincular essa ligação é muito difícil. Desde que a decantada justiça divina os protege, a nossa justiça humana e espiritual assume a responsabilidade de chamar a ordem os infratores, cuja passagem pela terra foi assinalada pelos crimes que não foram conhecidos. Mal sabem eles que a justiça divina tudo vê, né? E quando eram, a sua posição social, política, econômica ou religiosa os isentava de punição. Se escondiam da justiça humana, mas não para sempre. Porque somente os miseráveis é que devem sofrer em silêncio e sem defesa. Aí. Observa um outro caso interessante no hospital. Um jovem que estava num estado de autismo, assim, com a visão distante, hebetados, como se fala, né? E ele chega no quarto, o Petitinga chega ali com o Manuel Filomeno e observa o caso desse rapaz. Numa das salas, num dos apartamentos da clínica. Observemos aquele irmão enfermo. E apontou um jovem desfigurado, com olhar fixo além do mundo das formas. Sob a ação nefasta de uma jovem desencarnada, a quem felicitou mediante a leviandade que lhe é conduta normal, abusando-a sexualmente e depois abandonando ao próprio destino. O problema é que ele abandonou e ela desencarnou. Logo depois ela desencarnou com o pensamento nele. O que aconteceu? Ela foi parar onde? Do lado dele. Se ligou a ele. Só que nem ela sabia que estava desencarnada. Nem ela percebeu que estava desencarnada. Então viviam os dois naquele clima. Ela cobrando o sentimento que ele fez com ela e ele entrando em profunda depressão. Olha aí, o resultado das ações que o mundo não vê. Né? O mundo não vê, acha normal. Olha aí. Olha o que aconteceu. Sem que o esquecesse, deixou-se finar pela amargura e ressentimento, falecendo em deplorável estado emocional. Nem sequer deu-se conta do processo irreversível que a trouxe ao mundo espiritual. Ela desencarnou sem saber. E porque a sua mente estivesse ligada àquele que a desrespeitou, foi atraída automaticamente a ele. Sintonia vibratória. Não é isso? Olha aí. Digamos que, possuidor da culpa, uma tomada psíquica se lhe esculpiu e ela lhe deu um plugue. Aí, ó, a comparação, né? Decorrente do sofrimento que lhe foi imposto, logo o identificou. Logo ela soube quem ele era. Passou a transmitir-lhe sentimentos e pensamentos desordenados de revolta e mágoa, que ele foi absorvendo, fazendo um quadro depressivo ao longo do tempo. Aí, a causa das supostas depressões também. Olha aí. Aí é o processo obsessivo, causando a depressão. Ele tinha uma culpa do que ele fez, e ela, atraída para ele com mágoa e revolta, passou o sentimento para ele, ele absorveu com a culpa, que era a ligação entre eles. E a depressão se instalou. Aí. O ideal sempre é tratar os dois aspectos. Os dois aspectos que é importante tratar. Agora, como ele disse naquele caso ali, anteriormente, o caso do Parkinson, nem sempre a pessoa tem problema obsessivo. Ela tem um problema físico, ela está reparando uma situação fisicamente com a doença. Então, nem sempre há o processo obsessivo. Embora o estudo aparente mostre que sempre tem algo, né? Mas nem sempre acontece o processo obsessivo. A pessoa já tem um preparo íntimo, moral, e está passando por uma reparação física. Tá? Doença física. Nesse caso, não, olha. O que aconteceu com ele. É interessante que o José Petitinga se materializa para ele. Materializa para ele e começa a gritar. Quem é esse homem aqui? Os enfermeiros entram. Ih, ele está tendo outra crise de alucinação. Mas não, José Petitinga estava ali e falou com ele, não, eu sou teu irmão, vim te ajudar. Porque o Manuel Filomeno tinha questionado isso. E se nós chegássemos abertamente e falássemos para eles? Aí José Petitinga se materializa, você vai ver o que acontece. Ele entrou em desespero. É uma alma que está aqui. Começou a gritar e os enfermeiros não sabiam o que falar. Ele deve estar tendo outra crise, coloca a medicação nele. Aí medicaram ele para ele dormir. Mas ele estava vendo mesmo o José Petitinga. Ele viu. Muito bem. Olha aqui, ó, coisa interessante para a gente pensar, nós como trabalhadores de casa espírita. Vulgarizou-se o costume incorreto de generalizar-se todo e qualquer problema como de natureza mediúnica. O seu problema é mediunidade. Você desenvolvendo vai passar o problema. Ah, é mediunidade. Ah, eu não durmo, é mediunidade. Você tem que desenvolver. Não.
Isso é equívoco, é um grande erro isso aí. Nem tudo é processo de natureza mediúnica. Portanto, criando-se o errado conceito de que os enfermos, os inquietos e portadores de conflitos, de dificuldades econômicas, emocionais, psíquicas, sociais, ou que vêm experimentando dissabores e desafios não resolvidos, devem desenvolver a mediunidade. Não. Vocês concordam com isso, gente? Mas isso é uma coisa que se tornou generalizada nas instituições espíritas, hein? Comete-se esse erro aí. Ora, a mediunidade é um compromisso muito sério, que nem todos têm essa responsabilidade, ou vão desenvolvê-la a contento, vamos dizer assim. Abre um canal sensível, exatamente. Exatamente. A estrutura moral, né? Oi? É o conhecimento. Nós temos que entender que a mediunidade, se ela existe nesses estágios, que não é ostensiva, como é o caso da maioria que trabalha e atende o público, nesse caso, né? Ela pode ser canalizada de outras formas. Por exemplo, a assistência social, a visita, o atendimento social. E essa proposta o Centro Espírita tem que oferecer às pessoas, desde as entrevistas. Você não é médium para trabalhar ostensivamente, mas nós temos um trabalho aqui que você poderia ajudar. Entendeu? Dá essa possibilidade para a pessoa. Evangelização, são vários, né? O centro tem as opções para ele oferecer à pessoa. Ficou claro isso? É isso que eles estão chamando a atenção. Vejam. Olha lá. Deve desenvolver a mediunidade, logo serão levadas às lamentáveis exibições de fenômenos nervosos, histéricos, anímicos, porque aí a pessoa não tem o processo da influência, ela vai ser anímico a manifestação dela mesma. Toda casa espírita tem que parar, eu sempre falo isso lá no Ramatismo, pelo menos 5 minutos antes de fazer a prece de abertura, falem o que vai ser feito aqui. Hoje vai ter passe, vai ter a entrevista, vai ter a cirurgia espiritual. Assim explica, porque a pessoa às vezes vai pela primeira vez ali. Nós temos um problema de dar informação ao público. E isso deve melhorar na instituição. Tem que ter pessoas para isso. Toda orientação tem que ser dada a essa pessoa quando ela chega. Além do acolhimento fraterno. Isso é fundamental. Não é? Isso. Por isso que a programação tem que ser exposta e dada às pessoas em folhetos explicativos. Ensiná-la a fazer o culto do Evangelho em casa, nas entrevistas e orientações. Tudo isso é fundamental. Deixá-la bem orientada. Isso é dever nosso. Muito bem. Aí noutros, olha lá, nuns produzindo medo irreversível, noutros produzindo hilariedade e em diversos mais deslumbramento. Mas não uma mediunidade realmente ostensiva para um trabalho sério. Vamos lá. No que diz respeito à mediunidade, enxamei as informações descabidas. Outro puxão de orelha. Algumas terríveis, diversas e exageradas, espalhando-se que todo aquele que não desenvolve a mediunidade sofre os efeitos danosos desse comportamento, ocultando lamentável ameaça e chantagem emocional. Olha aqui. Chantagem emocional às pessoas que ignoram o espiritismo. Ora, se você não desenvolver, você vai sofrer. De preferência, desenvolve aqui na nossa casa, viu? De preferência, faz uma inscrição no quadro de sócios. Isso. De preferência, compra o livro na nossa livraria. Isso, nós estamos certíssimos fazendo isso. Estou brincando, mas é sério, viu? Olha aqui. Então, nós fazemos a chantagem emocional. Os espíritos invigilantes e odiantes, sediados no mais além, operam nesses núcleos. Olha, estão aí nas nossas casas, só prestando atenção. E ao lado desses médios invigilantes e ambiciosos por notoriedade, e médio não tem que buscar notoriedade coisa nenhuma, e muito menos palestrante, mas o Mário quis filmar essa palestra, mas tudo bem. Vou fazer o quê? Ele insistiu tanto, falei, se eu não falar não, ele vai ficar bravo comigo. Mas nenhum de nós está buscando autoridade, porque nós não estamos fazendo nada de especial. Então, olha lá, os que buscam com o objetivo de desmoralizar a mediunidade. Então, esses espíritos tentam envolver médios assim, vigilantes, pessoas despreparadas, dirigentes, para criar uma desmoralização na questão da doutrina espírita. Desmoralizar, fazer coisas absurdas usando pessoas despreparadas. Isso é muito grave. Ele chama essa atenção, né? E por efeito, desmoraliza a própria doutrina, né? Que nela teve a sua origem, nela possui suporte para a confirmação científica da imortalidade. Eu acho que o comentário, um puxão de orelha, é muito bom. Essa questão de tudo é desenvolvimento mediúnico é uma coisa muito séria. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de orientação. A casa tem tanto trabalho. A pessoa diz, eu quero desenvolver a mediunidade, mas primeiro vamos descobrir se realmente você tem mediunidade a desenvolver. Existe uma coisa chamada fundo mediúnico. Você sabe o que é fundo mediúnico?
A pessoa está num problema de obsessão e ela tem visões, ela chega a ter até incorporações. Aí trata o processo obsessivo, a pessoa volta, ué, não estou sentindo mais nada. Acabou a visão? Acabou a visão. Não tive mais isso, não tive mais aquilo, muito bem. Está provado que você não era médico para desenvolver. Estava tendo um fundo mediúnico. Fundo mediúnico é isso. Então a primeira providência é fazer uma análise da pessoa nesse sentido. Faz uma série de tratamentos, retorna aqui na entrevista, vamos ver. E agora? Faz uma avaliação. Não tem, muito bem, então sugere a pessoa, você vai trabalhar sua mediunidade de outra área agora. Ajuda na assistência, na evangelização, a casa tem trabalhos, seja bem-vindo. É isso. É muito simples às vezes. Nós é que dificultamos as coisas muitas vezes, né? Ele continua puxando a nossa orelha, Manuel Filomeno. Não é, portanto, uma doutrina que permita frivolidade, divertimento, que se possa transformar em clube de relaxamento ou exibição do ego. O Centro Espírita não é para isso. Antes, pelo contrário, trabalha valores morais do indivíduo, a fim de que se esforce sempre pela transformação interior para melhor. Essa é a finalidade. Tudo no Centro Espírita visa isso. Transformação interior para melhor. Nós temos que ser melhores do que chegamos aqui, a cada dia, não é? Iluminando-se, tornando-se exemplo de verdadeiro cristão, de cidadão do bem. É claro que esse programa não é tão fácil, não é mesmo? E não são poucos os candidatos ao seu conhecimento que desistem com facilidade, por não estarem dispostos a renunciar às ilusões, ao comodismo, aos interesses imediatistas. Não compreendem o objetivo da doutrina e sentem dificuldade em penetrá-lo, mais entusiasmados com as questões pertinentes ao prazer corporal, os desejos sexuais e as ambições de poder, de qualquer tipo de poder. Dura quando essa disputa de poder vai para dentro do centro. Cargos, funções, aí fica triste. Profundamente racional, trabalha em favor do progresso perene do espírito, ao invés de tornar-se-lhe um paliativo ou um entorpecente momentâneo, aplicado para retirar as dores ou modificar o histórico dos pacientes. Não é para isso que o Centro Espírita existe. Paliativo das dores e problemas do dia a dia. Não. Aí que está a dificuldade. Por isso muitos desistem. Porque mexe no lado interior da pessoa. Há necessidade de mudar as questões íntimas. Trabalhar. Tornar-se um cidadão, um homem de bem. E quando chega nessa proposta, as pessoas se justificam. Mas eu estou com muitos problemas, eu não posso assumir nenhuma coisa nesse sentido, não posso fazer aquilo, porque eu estou com muitos problemas. E vem trazer os problemas para o Centro Espírita resolver. Não é isso. E outros cometem o engano de colocar a responsabilidade no lado espiritual. São os cobradores encarnados que estão causando sofrimento na minha vida. Isso é equívoco, é falta de estudo da doutrina e compreensão do objetivo principal dela. Então ele deixa bem claro isso ali, né? Os estudos no Centro Espírita eles têm que ser muito cativantes, despertar a pessoa para a busca, o trabalho. Mas eles têm que ser ao mesmo tempo estudos sérios. O que eu falo com estudos sérios? Vou fazer um comentário aqui, por favor, entenda. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, nós tínhamos na Federação Espírita Brasileira um critério muito bem definido com as obras, né? Quem editava as obras mais sérias é a Federação Espírita Brasileira. Então, se você recebia um livro psicografado, você mandava para a FEB, muitas vezes a FEB não queria. O que acontecia com os médios e trabalhadores nessas áreas? A FEB não quer editar, montava uma editora. E edita os próprios livros. Então, o critério sério acabou. Eu não estou defendendo um autor ou outro, não é nada disso. Vocês vão entender. Então, que ele chama atenção. Então, muitas vezes, as obras não têm o fundamento sério que ajuda o nosso crescimento. Elas tratam de coisas que não têm importância no contexto. Então, os autores mediúnicos hoje, não os espíritos, os médios que recebem essas mensagens, por não ter aval da Federação Espírita Brasileira, eles montam as próprias editoras e editam os seus livros. Então, não há mais um critério. É isso. Não é uma crítica, é um comentário, tá, sobre isso. Estudos sérios são coisas que nós temos que buscar dentro do Espiritismo, que realmente tem valor para a gente. Hoje tem muita literatura espírita. E o crivo da razão a gente deixa de lado muitas vezes. Tá? Vamos lá. Compromisso com o Espiritismo. Quando uma instituição de qualquer natureza, particularmente espírita, apresenta-se dividida. O que é uma instituição dividida? Formou-se um grupo A, um grupo B dentro do centro. O grupo A é comandado por uma pessoa, o grupo B com outra pessoa. Está dividida a instituição. Isso é grave. Isso é sério. Quando ela está dividida, ela está às bordas da ruína. Porquanto as facções caprichosas, mais interessadas nas próprias paixões do que na preservação do seu patrimônio moral e espiritual,
estão pouco se importando com o resultado das dissensões. O interesse das falanges sombrias é que realmente acabe a instituição. E quando a divisão chega, eles estão conseguindo muita coisa. Especificamente numa sociedade que tem por objetivo iluminar consciência, libertar as pessoas da ignorância, servir mediante o trabalho de amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, raia ao absurdo um comportamento dessa natureza. E não é mesmo, gente? É um absurdo isso, quando chega nesse ponto. Pois se nós estamos nos expondo a isso tudo, esses objetivos fundamentais, e chegamos à divisão dentro da instituição, por pontos de vista, por vaidades ou interesses, é lamentável. Constituindo-se um recinto de maus humores e de disputas, atrai os espíritos vulgares e perniciosos, que se comprazem em acirrar os ânimos, pior ainda a convivência dentro do centro, e intoxicar os sentimentos expostos, dando lugar à instalação de processos obsessivos compreensíveis que nós abrimos as portas para acontecer. Aí que está o problema hoje. A questão é que isso se tornou praticamente generalizado hoje nas instituições. No segundo livro eu vou comentar a causa disso, principal. Aqui foi um caso que eles fizeram uma visita numa instituição que tinha um problema desse. Na noite seguinte, o querido amigo convocou-nos como diário para visitarmos a respeitável sociedade espírita onde se instalara o fermento da dissensão. Era de lamentar-se que os companheiros espíritos chegassem ao extremo de acusar-se reciprocamente em tribunais terrestres. Como o presidente estava causando alguns problemas na tesouraria da instituição, desviando recursos, começou a querer defender-se na justiça contra os acusadores dentro do centro. Então o centro foi parar nos tribunais. Dominados pelo desequilíbrio emocional, gerador de ódios devastadores, estavam se acusando dentro da instituição. Verdadeiras multidões de clientes que se beneficiavam dos recursos espíritas aplicados na sociedade estavam praticamente à mercê dos espíritos vulgares e descomprometidos com a elevação pessoal, embora essa instituição fosse antiga e atendesse milhares de pessoas todos os meses. Olha o problema interno dentro dela. Os mentores redobravam esforços, vigiavam todo o tempo, inspirando os mais dúteis à fraternidade, à união, à conciliação, sem que fossem colhidos resultados anelados. Para essa noite em especial foi encaminhada por Petitinga anteriormente um pedido ao nobre Dr. Bezerra de Menezes, a fim de que intercedesse junto à Mãe Santíssima em favor do respeito entre os diretores e seus apaniguados. De modo que o lastro valioso da beneficência e da caridade que ali sempre tiveram vigência, assim como a saudável divulgação do Espiritismo, não viesse a perder-se por efeito de paixões grupais. Olha aí o problema. Aí o Petitinga, desesperado, pede ao Dr. Bezerra de Menezes: o senhor pede para Maria de Nazaré por essa casa, porque são muitos trabalhos feitos ali durante anos que estão se perdendo por conta disso. Dissensão interna na diretoria da casa. Se não formos capazes de conviver com aqueles que também abraçam nossos ideais e trabalham conosco, que é o nosso caso, por que divergimos num ou noutro ponto? Como pretendemos transformar a Terra em um mundo feliz? Se não nos transformarmos para melhores e nem somos felizes. Olha aí. Nós não conseguimos conviver num pequeno grupo, como queremos fazer muito pela humanidade. O Dr. Bezerra de Menezes faz o comentário. Uma sociedade espírita que permanece fiel aos postulados da codificação é uma colmeia de bênçãos de valor incalculável, em razão dos benefícios que se esparcem em nome do amor, tornando-se um fulcro central para onde convergem muitos pensamentos e expectativas de encarnados e desencarnados, transforma-se num dínamo de alta potência que emite ondas e vibrações saudáveis em favor da comunidade onde se encontra instalada. Além dos socorros distendidos pelas mãos da caridade material, os benefícios morais e espirituais são incontáveis, porque as atividades são ininterruptas, como acontece nessa casa, né, há tantos anos, e em outras instituições maravilhosas. Acompanhamos a comunicação do espírito em processo de reencarnação. Esse foi um caso interessante. Se eu não estou enganado, é um caso de anencefalia. A mãe estava sabendo que o bebê não ia ter cérebro e queria abortar. Um caso interessante. Acompanhamos a comunicação do espírito em processo de reencarnação atormentado, apresentando-se em estado de ansiosidade, demonstrando inusitada emoção, suplicou a mãezinha que não o matasse. A reencarnação em curso, disse com especial tonalidade de emoção, Dr. Bezerra de Menezes, é decisiva, desculpa aí ele mesmo, né? É decisiva para o meu progresso.
Eu sei que as circunstâncias dolorosas do processo representam o resultado de uma experiência malograda há menos de 60 anos, quando eu optei por suicídio. Olha aí, a causa da anencefalia. Nefando por meio da arma de fogo disparada na cabeça. Tenho medo dessa gravidez, a mãe. Todos me dizem que o melhor é libertar-me dela antes que se complique. O ser que está para nascer é um monstro amaldiçoado por Deus. A mãe não queria de jeito nenhum ter a criança. Esse foi um caso que eles viram numa outra instituição, que eles ficaram 30 dias trabalhando na clínica. Aí, durante os intervalos, quando o espiritual não perde tempo, visitavam instituições ali da região de São Paulo e atendiam casos assim. Ouvi de aparência dele, é o Dr. Bezerra de Menezes falando para ela, ouvi de aparência dele que não será sequer percebida na forma, e receba o Filho de Deus com ternura e gratidão. Será esse gesto que irá contribuir para diminuir a carga de aflições que vem padecendo, porque ela sofria muito, essa mãe. Jovem, bonita, e estava num processo depressivo terrível, muito sozinha, né? O amor é o antídoto para todos os males. Em qualquer situação é sempre o amor o definidor de rumos. Muita gente esquece disso, né? Aí ele diz assim, fui traído enquanto amei ela. Explodiu em lágrimas de ira. Ou isso aqui é o obsessor que estava levando ela, desculpem. Levando ela à ideia também do aborto. Ele estava se vingando de ambos, da mulher, da mãe e do espírito. E ele diz assim, fui traído enquanto amei. Explodiu em lágrimas de ira, perseguido, sendo inocente, assassinado por ser fiel ao compromisso matrimonial. Não terei direito de desforra? Vendo os infames renascidos, desfrutando de tudo quanto não me é permitido oferir? Onde então a justiça que não fez a sua parte? Eu era bom esposo e pai. Infelizmente, após alguns anos de matrimônio, fiquei impossibilitado de prosseguir com o meu compromisso de esposo. E a desleal, ao invés de amparar-me com afeto, doando-me fidelidade, eu que lhe concedia tudo, uniu-se ao depravado que agora se apresenta na condição de filho desventurado, levando-me à loucura. Dizia-se meu amigo, frequentava o meu lar e usou meu leito, enquanto eu me encontrava em viagem para o adultério infame. Olha aí a causa da raiva dele, do ódio dele. Informado da sua traição, enfrentei humilhado, tentando limpar a honra maculada, quando, por inspiração da concubina, ele desfechou-me um tiro mortal. Olha o drama do lado espiritual. Olha aí. Vejam vocês. O que aconteceu? Isso é um caso. E aí eles tratam esse espírito, é tratado, essa mãe aceita a criança. A forma como ele viria, eles conseguem, ela cuida, é muito bonita essa parte. Porque ela começa, eles sensibilizam ela de tal maneira que ela faz um enxoval do bebê, aquele sentimento de mãe desperta, mesmo sabendo que a criança não iria viver muito tempo. Então para ele era necessário e para ela também. Então ela aceita ser mãe. Os mentores ficam felizes, né, com a dedicação, eles chegam a chorar perto da mãe, vendo a dedicação dela, ela aceitar a maternidade em condições difíceis. A nossa visão muitas vezes é grosseira, né, Mário? Mas a visão do lado espiritual, quando nós estivermos fora desse corpo físico, vai ser outra, muito mais clara do que a gente tem aqui. A gente vai ver os porquês das situações vividas e vamos querer resolver coisas que deixamos para trás. Hoje nós estamos presos no corpo, temporariamente. Mas os espíritos não têm essa visão ampla e sabem que o amor é a única forma definitiva de resolver esses dramas. Terminando então, de retorno à clínica, eles retornam então, depois de fazer a avaliação dos trabalhos, havia implantado um trabalho de desobsessão e tratamento lá, que estava dando muito certo, eles estavam muito felizes. O cumprimento, e eu lembrei agora, essa clínica ficou ligada ao Hospital de Eurípides Barçanufo, né? Então ficou como se fosse um anexo do Hospital Eurípides Barçanufo, Hospital Esperança. Então todo o trabalho era feito com o apoio da equipe de Eurípides Barçanufo, que foi uma bênção na clínica. O cumprimento do dever, ele falando assim, olha, o cumprimento do dever constitui-nos bênção de incontestável significado, por caracterizar-nos a fase de maturidade psicológica e responsabilidade moral de que já desfrutamos. Quando alguém se empenha por desincumbir-se com gravidade de qualquer compromisso, usufrui de consciência do dever. Isso aqui não tem preço. Por mais seja difícil conviver no centro, com seus desafios, críticas, desuniões muitas vezes, a consciência do dever não tem preço. Fazer aquilo que deve ser feito. Não é fácil. Relevante, portanto, todo labor executado com seriedade. O dever torna-se virtude quando o objetivo é o cumprimento de uma responsabilidade que beneficia a outrem ou a um grupo social. Aí ele se transforma em virtude. Ao assumirmos obrigações espirituais,
abrem-se-nos perspectivas de grande valor para o desenvolvimento moral, cujos efeitos defluentes da maneira de executá-los defir-nos-á o porvir pessoal. Vejam vocês isso aqui, olha. A forma como nós dedicamos as nossas obrigações espirituais. Não é a quantidade de trabalhos que assumimos. Não é isso. O plano espiritual, eles prezam a qualidade da nossa doação, a qualidade do sentimento que estamos despertando. Isso que é a nossa evolução. É isso que nos ajuda a crescer. Olha ali, deixou bem claro aí. Somente mediante a conscientização íntima é que podemos compreender os deveres para com nós mesmos, para com a sociedade e para com a vida. Vemos, por exemplo, no Brasil, em termos estatísticos da atualidade, que existem aproximadamente 11 milhões de alcoólicos e dependentes de drogas químicas. E 27,5 milhões de portadores de doenças mentais. 27,5 milhões. Esquizofrenia, depressão, ansiedade e fobias de várias denominações. Os gastos em atendimento às questões pertinentes à saúde mental são muito altos, com resultados muitas vezes decepcionantes pela dificuldade de penetrar-se na gênese, na origem real dos distúrbios, que estão sempre no espírito infeliz e endividado. Nosso papel é ajudar, como casas espíritas. Esse é o nosso papel. Não somos a medicina, mas somos um apoio enorme para os nossos irmãos da área da saúde clínica, né, psiquiátrica. Nós também ajudamos. Lá no segundo parágrafo, vamos pular essa parte inicial aqui. Fixações afetivas de amor e ódio, ciúme e ressentimento produzem ondas mentais, certo? Que se dirigem àqueles que se lhe fazem receptivos, gerando situações deploráveis também no corpo físico, em razão do seu pestilento conteúdo energético. Estabelecido o primeiro contato, registrada a emissão de forças pela mente, e mais fortes se fazem as ligações, gerando distúrbios pertinentes à sua estrutura. Somos o que cultivamos. Olhem bem isso. Somos o que cultivamos. Há uma frase antiga na espiritualidade, né? O homem é aquilo que pensa. Será que a gente já tem certeza disso? Ou ainda estamos marcando passo nisso? Nós nos tornamos o que pensamos. Vocês já imaginaram a implicação disso? Nós sermos aquilo que pensamos? Nós podemos ser o que queremos pela ação dos pensamentos, pela mudança que começa no pensamento? E por que nós estamos marcando passo? Olha ele falando aqui, olha. Somos o que cultivamos e vivemos respirando o ar emocional e espiritual em que nos comprazemos. Nós criamos o clima espiritual e afetivo ao nosso redor que nós atraímos e gostamos de conviver. Se queremos mais e melhorar a nossa vida, em todos os sentidos, mudar esse clima mental, buscar outras afinidades, convivência, atrair outras situações na nossa vida. É isso. Parece simples, né? Mas a prática e a compreensão disso não é para nós ainda muito simples. Temos 5 minutos para o intervalo. Eu só vou entrar agora com vocês em algumas coisas bem rápidas. Eu vou só definir isso daqui. O livro basicamente é esse. Não é possível a gente entrar em mais detalhes. Convido vocês a lerem. Essa obra é a primeira da série. Transtornos psiquiátricos e obsessivos. Mas o que é um transtorno psicológico? Definição de psicopatologia de Barlow e Duran. É uma disfunção psicológica que ocorre em um indivíduo e está associado com angústia e diminuição da capacidade adaptativa e uma resposta que não é culturalmente esperada. Agora nós vamos ter que fazer alguns anexos na palestra. Eu vou falar sobre a depressão, a visão clínica da depressão, porque se vocês ficarem só com a visão da obra espírita, não vão conseguir entender a visão clínica, a visão dos médicos na área do problema psiquiátrico. Nós vamos falar sobre isso agora, tá? Vou cumprir o horário, viu, Mário? Fica tranquilo. O que é uma disfunção psicológica? Eles definem assim, é uma interrupção do funcionamento cognitivo, emocional ou comportamental. Qualifica-se como disfunção psicológica. Não existe uma linha precisa que separe uma disfunção normal de uma anormal. Olha aí, até os médicos da área acham dificuldade para estabelecer um limite. Como nós temos dificuldade. Até onde está o processo obsessivo, até onde está a disfunção psicológica. Nós temos dificuldade, os médicos também têm, olha. Somente disfunção não é critério para transtorno psicológico. Somente disfunção não é critério. Existem outros critérios que vão definir que a pessoa tem um problema. Angústia, por exemplo. O critério será satisfeito se o indivíduo for extremamente perturbado. Olha só que interessante isso. Eles já definem ansiedade, angústia. Esse critério por si só não define comportamento anormal. O conceito de prejuízo pode ser útil para compreender a angústia. Olha a visão dos médicos.
O conceito de prejuízo pode ser útil para definir um quadro de angústia, mas não é suficiente, né? Porque todo mundo tem prejuízo. Muitos se angustiam, uma parte não se angustia, lida com isso de uma forma diferente. Então não é critério definido. Culturalmente esperado, atípico ou não esperado, segundo o aspecto cultural, mas também é insuficiente para determinar a normalidade. Podemos estar longe da média e não estarmos perturbados. Outros violam as normas sociais, mas em outras culturas seriam aceitos. Então você vai definir, a pessoa é perturbada psicologicamente. Muito bem. Ela faz coisa que a nossa cultura não aceita, mas em outras culturas é aceito. Então ele é normal. Mas para nós não é normal. Estão entendendo isso? Tem muitas coisas em culturas aí, por exemplo, em países africanos, que é perfeitamente normal para eles.